No ano passado, esse menininho teve uma virose. Foi uma virose difícil, complicada, né? Ele teve ferida na boca e ele simplesmente parou de comer absolutamente tudo. Ele não aceitava nada. A mãe ficou desesperada porque ela não sabia o que fazer. E aí o que ela fez? Para ele começar a comer um pouquinho, ela começou a ofertar outros alimentos. Ela ofertou danoninho, ela ofertou biscoitos, bolachas, na verdade ele passa gelatina. Ele passava mais a lanches do que a comida, porque ele não aceitava. E aí, desde esse momento, né, quando ele tinha 2 anos, que ele passou por esse período conturbado, né, uma virose difícil, e foi introduzido outros alimentos que ele não tinha o hábito de comer, de uma vez só, né, e ele parou de comer os outros completamente, foi quando ela começou a ver os problemas de fato daquela criança. Eu quero contar uma historinha para você. Essa historinha é de um paciente que eu atendi. Ele tem hoje em dia 3 anos, a mãe é médica, eles não moram aqui no Brasil mais, eles moram fora. E essa criança, esse menininho, a mãe teve uma gestação super tranquila, ele nasceu de 36 semanas, nasceu com um peso bom, mamou na mãe até os 2 anos e a mãe foi fazer a introdução alimentar com mais ou menos 6 meses para ele. Ela incluiu na introdução alimentar dele fruta, suco, ela dava em formato de papinha, né, papinha salgada, papinha doce, mas ela me relatou que desde o começo a introdução alimentar dele não foi fácil, a introdução alimentar dele foi difícil. Ele nunca aceitou muito bem, principalmente no início. À medida que o tempo ia passando, ele foi se adaptando melhor às papinhas e foi aceitando melhor. Aí o que aconteceu? Em um determinado momento, no ano passado, esse menininho teve uma virose. Foi uma virose difícil, complicada, né? Ele teve ferida na boca e ele simplesmente parou de comer absolutamente tudo. Ele não aceitava nada. A mãe ficou desesperada porque ela não sabia o que fazer. E aí o que ela fez? Para ele começar a comer um pouquinho, ela começou a ofertar outros alimentos. Ela ofertou danoninho, ela ofertou biscoitos, bolachas, na verdade ele passa gelatina. Ele passava mais a lanches do que a comida, porque ele não aceitava. E aí, desde esse momento, né, quando ele tinha 2 anos, que ele passou por esse período conturbado, né, uma virose difícil, e foi introduzido outros alimentos que ele não tinha o hábito de comer, de uma vez só, né, e ele parou de comer os outros completamente, foi quando ela começou a ver os problemas de fato daquela criança, porque ele começou a recusar tudo. Hoje em dia, essa criança, ele não come absolutamente nada de fruta, ele come apenas pão, na forma de pão na chapa com queijo, e o queijo não pode estar extravasando do pão, né? Tem que ser pouco queijo de forma que ele não veja. Ele aceita todinho, ele aceita nuggets de frango, aceita coxinha de frango frita, aceita mamadeira, bolo de chocolate, pão de queijo e gelatina. Esses são os únicos alimentos que ele aceita. Ir para a refeição, ir para a mesa é um momento muito conturbado para ele, porque ele não aceita. Ele empurra o prato, ele chora, ele só aceita comer de frente à televisão. E para a mãe, aquilo é uma frustração tremenda. Quando eu conversei com a mãe, foi uma consulta online, a gente via no rosto daquela mãe a tristeza, a angústia, porque ela já tinha tentado de tudo e ela não consegue nem assim incluir nada novo, porque claro, ele não vai aceitar, né? E para ela é uma frustração atrás de frustração. E aí, de acordo com um profissional que acompanhava essa criança, ele falou para ela que ela precisava deixar o filho dela sem comer, para ver se ele comeria os alimentos saudáveis. E aí ele ficou sem comer por 2 dias, ele não comeu nada, porque ela não ofertou nada para ele do que ele gostava. E ele passou 2 dias inteiros sem comer.
E aí você tá vendo por que que o deixar sem comer não faz sentido para uma criança que é seletiva ao extremo e que tem uma certa dificuldade alimentar? O deixar sem comer não vai adiantar, não vai funcionar. Porque não é você deixar sem comer que ele vai começar a comer o que você quer que ele coma, né? Já que ele tem uma dificuldade, que ele tem uma seletividade muito extrema. E assim ela fez. E ele ficou sem comer por 2 dias, né? E para ela aquilo foi virando assim uma frustração tamanha, que hoje em dia ela faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque ela simplesmente não sabe o que fazer. E com essa criança, hoje em dia, igual eu falei, ele aceita todinho, gelatina, pão, e aceita o nugget de frango, não aceita outras coisas além disso. Adianta eu falar para ela, eu fazer um cardápio com fruta, verdura, rico e totalmente balanceado para essa criança? Ele vai comer? Não, ele não vai comer. Então eu não posso começar alterando a alimentação dele pro que eu quero ver nele. Na verdade, a gente começa pelas beirinhas, porque além de tudo, essa criança, ele não é só seletivo, né? Ele não somente seleciona os alimentos, como também ele é muito ansioso. Ele já vai para a refeição com medo, né? Ele já vai com medo do que vai estar ali no prato. Então é muito difícil para essa mãe incluir um novo alimento e não conseguir ver mudanças. Mas se a gente não começar primeiro diminuindo a ansiedade dele, né, apresentando alimentos similares ao que ele come, a gente não vai conseguir diminuir essa ansiedade dele. E eu não posso de cara incluir novos alimentos, nem muito menos orientar para que ela deixe o filho sem comer. Porque ele não vai comer mesmo se ele estiver com fome. Né? Se eu incluir um novo alimento ali para ele, ele não vai comer, independente de estar com fome ou não. Então, esse é o tipo de criança que, assim, eu atendo muito, que chega nesse ponto da seletividade porque aconteceu algo ali num momento específico que culminou nessa, porque coincidiu justamente com a fase que a criança ela tem uma predisposição a ter mais medo, a selecionar mais. Então tudo coincidiu com essa fase. E como a família não conseguiu conduzir da forma mais adequada, a criança foi só diminuindo a lista de alimentos e foi deixando de comer. Então, por isso que é muito importante que a gente saiba como a gente vai conduzir, como que a gente vai levar esse período que a criança tem mais receio, tem mais medo. Então, por quê? Porque à medida que a criança entra no primeiro aninho, né, de 1 a 2 aninhos, ela vai tendo uma dificuldade maior em querer experimentar um alimento. Essa vontade de comer um alimento novo diminui muito. E é aí, nesse momento, que as verdadeiras batalhas, elas vão surgir. Elas vão começar a aparecer. E aquela criança, se a gente não consegue conduzir da forma adequada, ela vai só diminuindo a lista dos alimentos que ela aceita. Então, a maioria das crianças não vai ter muito prejuízo, né, nessa fase de seletividade alimentar. Né? Lembrando que não é uma fase, que não é algo que toda criança vai vivenciar. Depende de uma série de fatores, depende de muitas coisas. Mas a forma como a gente conduz, como a gente trata essa seletividade alimentar, pode sim agravar o problema e prolongar por mais tempo. Né? Às vezes a criança ali por volta de 3 anos não ia ter mais isso se a gente tivesse conduzido da forma adequada.